Parte especial da política de atendimento. Artigo 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Artigo 87. São linhas de ação da política de atendimento. Inciso 1. Políticas sociais básicas. 2. Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Inciso 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4. Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 6. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. 7. Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. Parágrafo único. A linha de ação da política de atendimento a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo será executada em cooperação com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criadas pela Lei 13.812, como o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, criados pela Lei 12.127, e com os demais cadastros, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais. Artigo 88. São diretrizes da política de atendimento. Inciso 1. Municipalização do atendimento. 2. Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária, por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. 3. Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa. 4. Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais, vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. 5. Integração operacional de órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional. 6. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Inciso 7. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. 8. Especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil. 9. Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente, que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral. E 10. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. Artigo 89. A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Das entidades de atendimento. Artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades
assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes em regime de: inciso 1, orientação e apoio sociofamiliar; 2, apoio socioeducativo em meio aberto; 3, colocação familiar; 4, acolhimento institucional; 5, prestação de serviços à comunidade; 6, liberdade assistida; 7, semiliberdade; e 8, internação. Parágrafo 1º. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Parágrafo 2º. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput do artigo 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada 2 anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. Inciso 1. O efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como as resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado, expedidos pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis. Inciso 2. A qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. Artigo 91. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Parágrafo 1º. Será negado o registro à entidade que, alínea A, não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Alínea B, não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. C. Esteja irregularmente constituída. D. Tenha em seus quadros pessoas inidôneas. E a linha E. Não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis. Parágrafo 2º. O registro terá validade máxima de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 92. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Inciso 1. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 2. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. 3. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 4. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. 5. Não desmembramento de grupos de irmãos. 6. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. 7. Participação na vida da comunidade local. 8. Preparação gradativa para o desligamento. E 9. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Parágrafo 1º. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Parágrafo 2º. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins da reavaliação prevista no parágrafo 1º do artigo 19 desta lei. Parágrafo 3º. Os entes federados
por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente e permanente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Parágrafo 4º. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes em cumprimento ao disposto nos incisos 1 a 8 do caput deste artigo. Parágrafo 5º. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. Parágrafo 6º. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Parágrafo 7º. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Artigo 93. As entidades que mantenham o programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar institucional ou a família substituta, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 101 desta lei. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. Inciso 1. Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. 2. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. 3. Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. 4. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. 5. Diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. 6. Comunicar à autoridade judiciária periodicamente os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. 7. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. 8. Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos. 9. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. 10. Propiciar escolarização e profissionalização. 11. Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. 12. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. 13. Proceder a estudo social e pessoal de cada caso. 14. Reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. 15. Informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual. 16. Comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas. 17. Fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes. 18. Manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. 19. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. 20. Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação,
relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Parágrafo 1º. Aplica-se no que couber as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. Parágrafo 2º. No cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. Artigo 94-A. As entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus-tratos. Da fiscalização das entidades. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais, referidas no artigo 90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Artigo 96. Os planos de aplicação e as prestações de conta serão apresentados ao Estado ou ao município, conforme a origem das dotações orçamentárias. Artigo 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante no artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Inciso 1. As entidades governamentais. Alínea A. Advertência. B. Afastamento provisório de seus dirigentes. C. Afastamento definitivo de seus dirigentes. D. Fechamento de unidade ou interdição de programa. Inciso 2. As entidades não governamentais. Alínea A. Advertência. B. Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas. C. Interdição de unidades ou suspensão de programa. E D. Cassação do registro. Parágrafo 1º. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidade de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica. Das medidas de proteção. Artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Inciso 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. 3. Em razão de sua conduta. Das medidas específicas de proteção. Artigo 99. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Inciso 1. Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta lei e em outras leis, bem como na Constituição Federal. 2. Proteção integral e prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de crianças e adolescentes são titulares. 3. Responsabilidade primária e solidária do poder público, a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e adolescentes por esta lei e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das três esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais. 4. Interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. 5. Privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. 6. Intervenção precoce. A intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. 7.
Intervenção mínima. A intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. 8. Proporcionalidade e atualidade. A intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontram, no momento em que a decisão é tomada. 9. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. 10. Prevalência da família. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. 11. Obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados de seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. 12. Oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicomanos. 7. Acolhimento institucional. 8. Inclusão em programa de acolhimento familiar. E 9. Colocação em família substituta. Parágrafo 1º. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o artigo 130 desta lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso no qual se garanta aos pais ou à responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Parágrafo 3º. Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de uma guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros, inciso 1, sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos. 2. O endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência. 3. Os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-lo sob sua guarda. E 4. Os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. Parágrafo 4º. Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observada as regras e princípios desta lei. Parágrafo 5º.
O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Parágrafo 6º. Constarão do plano individual, dentre outros, inciso 1, os resultados da avaliação interdisciplinar. 2. A previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vetada, por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária. Parágrafo 7º. O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade. A família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Parágrafo 8º. Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo em igual prazo. Parágrafo 9º. Em sendo constada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para destituição do poder familiar ou destituição de tutela ou guarda. Parágrafo 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Parágrafo 11. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional, sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, aos quais incumbem deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. Artigo 102. As medidas de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Parágrafo 1º. Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis mediante requisição da autoridade judiciária. Parágrafo 2º. Os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Parágrafo 3º. Caso ainda não definida a paternidade, será deflagrado o procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto pela Lei 8.560, de 1992. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo, é indispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. Parágrafo 5º. Os registros e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multa, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Parágrafo 6º. São gratuitas a qualquer tempo
a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente.